Olá, boa tarde, bem-vindo ao Seminário Talmide. A matéria que vamos estudar a partir de hoje é o Evangelho e a conversão bíblica. Por que é tão importante estudarmos este assunto, considerando que todos aqueles que são convertidos a Jesus Cristo e que são estudantes da Bíblia deveriam dominar completamente este tema? O fato é que muitas pessoas, a maioria, quando indagadas para que expliquem o Evangelho ou digam qual é o conteúdo do Evangelho, não sabem fazer isto. Até conseguem definir a palavra, o sentido, o significado da palavra Evangelho, mas não conseguem explicar qual é o seu conteúdo. Isso nos faz refletir e nos demonstra, nos mostra que apesar das igrejas, existirem muitas igrejas evangélicas e muitos membros nas igrejas, a maioria das pessoas de fato não conhece o Evangelho. Estão ali por muitas outras razões, menos porque entenderam o Evangelho e creram no Evangelho. E também porque a Bíblia nos diz, nos ensina que Jesus ordenou a todos os seus discípulos que fossem e pregassem o Evangelho a toda criatura. Então a mensagem que um cristão, que um discípulo de Jesus, que um pregador da palavra de Deus tem que anunciar não é outra senão o Evangelho. Outro tipo de mensagem não serve. O que salva é o Evangelho e é essa mensagem que todo pregador, todo discípulo de Jesus necessita conhecer profundamente para poder anunciar e ensinar a outras pessoas. Então, o que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho é uma palavra de origem grega e significa, em poucas palavras, boas notícias. Todos nós, creio que sabemos este significado. William Tyndale, um cristão inglês, ele definiu o Evangelho da seguinte forma: significa boas notícias, notícias felizes, alegres, que trazem gozo, que alegram o coração do homem e o fazem cantar, dançar e saltar de alegria. Essa era a definição que William Tyndale dava para o Evangelho. Não era simplesmente uma boa notícia, mas era uma boa notícia que causava um impacto e um efeito na vida das pessoas que o ouviam. E recentemente eu ouvi um depoimento de um missionário que esteve numa tribo, numa ilha, e estava trabalhando com um povo, um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, que não conheciam a Bíblia, nunca tinham ouvido falar de Jesus, não sabiam absolutamente nada de Bíblia e do Evangelho. E então, para que eles conhecessem a história de Jesus, esse missionário se propôs a passar o filme A Paixão de Cristo, para que conhecessem a história de Jesus. E esse missionário diz que ele teve que interromper várias vezes o filme, ele foi interrompido pelos habitantes dessa ilha, dessa tribo, várias vezes, porque eles se manifestaram de forma indignada por tudo que estava acontecendo com Jesus, o que estavam fazendo com Jesus, açoitando, crucificando e todas aquelas coisas que o filme retrata que Jesus sofreu. Então eles ficaram indignados e se interromperam o filme várias vezes e queriam tomar medidas, digamos assim, para defender a Jesus. E esse missionário necessitou acalmá-los várias vezes e explicar que o filme ainda não tinha chegado ao final, que eles deveriam se acalmar, aguardar mais um pouco e esperar o final para ver o que ia acontecer. E esse missionário disse também que o que mais surpreendeu foi a reação deles quando o filme terminou, quando eles viram que Jesus ressuscitou. No momento em que eles entendem que Jesus ressuscitou, ele disse que o filme acabou, porque eles novamente começaram a pular, a gritar, a se abraçar e realmente fizeram uma festa, uma grande comemoração, porque Jesus havia ressuscitado. Esse é o efeito que essa boa notícia, que é o Evangelho, precisa causar na vida de uma pessoa. Quando a pessoa entende o que é o Evangelho, conhece a realidade da mensagem do Evangelho e entende o significado, a profundidade, a grandeza, a importância do Evangelho, então é essa reação que uma pessoa deve ter.
Se o Evangelho não causa isso na vida de algumas pessoas, então provavelmente essa pessoa não compreendeu de fato o Evangelho. Quem foi William Tyndale? Para conhecermos um pouco mais. Ele foi um inglês, um cristão inglês que viveu entre 1495 e 1536 e ele fez a primeira tradução da Bíblia para a língua inglesa diretamente dos textos hebraicos e gregos, não utilizou a tradução latina. Também ele, pela primeira vez nessa tradução, foi utilizado o nome Jeová, referindo-se a Deus. A tradução de William Tyndale foi a primeira Bíblia impressa na língua inglesa. E por causa disso, ele, que era um teólogo, um linguista, um tradutor e um escritor, ele foi preso pela Inquisição e condenado à morte. Primeiro depois de mais ou menos um ano preso, ele foi degolado e depois queimado. E antes de morrer, ele fez a sua última oração, pedindo que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra. Mais tarde, quando foi produzida a tradução King James, foi utilizado exatamente o texto de William Tyndale. Mais de 60% do conteúdo do texto da Bíblia King James é a tradução de William Tyndale. Então, esse cristão inglês, ele traduziu e explicou o significado da palavra evangelho dessa forma. A partir daí, então, nós podemos dizer que o evangelho não é lei, não é a lei. Não é a lei judaica, não é a lei de uma religião, não é uma lei do cristianismo que as igrejas utilizam, não. O evangelho não é lei, não são preceitos, não são regras. O evangelho é um anúncio de boas-vindas que declara que Jesus pagou todo o preço pela culpa do homem. O evangelho é uma mensagem que deve ser proclamada e crida. Em Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja que o próprio Jesus estava pregando o quê? A mensagem que Jesus pregava era a mensagem do evangelho. E a advertência que ele fazia é que as pessoas deveriam crer e arrepender-se. O evangelho é o tema de toda a Bíblia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo escreveu: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, o tema de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a mensagem central, a mensagem principal é a mensagem do evangelho. E aí fica a pergunta: o que é a mensagem do evangelho? O evangelho vem de cima, vem de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo aqui está orientando os irmãos que a mensagem que ele pregava, o evangelho que ele pregava não era um evangelho segundo os homens, mas era o evangelho que ele havia recebido diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelho, a pregação do evangelho e a vivência do evangelho é algo digno dos nossos maiores esforços. Filipenses capítulo 1,
no versículo 27 ao versículo 30, Paulo disse o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então Paulo adverte aos filipenses que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E observe que no versículo 29, Paulo adverte que isso significa padecer. Então, essa mensagem que é pregada em muitos lugares, dizendo que você não pode sofrer, que quem está com Deus não tem lutas, não tem problemas, que tudo é perfeito, que não vai mais ficar doente, que não vai mais ter nenhum tipo de pesar, isso é uma mentira. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que nós temos que viver de modo digno do Evangelho e que isso às vezes requer um grande esforço. É algo difícil às vezes de se viver. Então, o Evangelho tem um conteúdo específico e esse conteúdo é que nós precisamos conhecer bem. Resumindo, em poucas palavras, segundo o próprio William Tyndale, como que ele resumia o Evangelho? Ele resumia o Evangelho da seguinte forma: Deus, mediante a vida perfeita, a morte expiatória e a ressurreição corporal de Jesus Cristo, resgata a todo o seu povo da ira de Deus, para terem paz com Ele, para estarem em paz com Ele, com a promessa de uma restauração completa de toda a ordem criada para sempre, para tudo para a glória e o louvor da sua graça. Dessa forma, William Tyndale resume o Evangelho. Então, para concluirmos essa primeira parte aqui da nossa aula, nós temos que entender o seguinte, que a salvação do juízo de Deus para ter comunhão com Deus é uma obra inteiramente de Deus. Não é nossa, não é do homem. Estas são as verdadeiras boas notícias. E isso é importante entendermos bem, que a obra de salvação do juízo de Deus, para que o homem possa ter comunhão com Deus, não depende do homem. É uma obra exclusiva de Deus. E por que isso é importante? Porque nós escutamos e ouvimos em muitas igrejas e muitas pessoas sempre apontando e dizendo o que o homem tem que fazer para ser salvo, como se a salvação dependesse do homem. Lamentavelmente, para alguns, não depende do homem, depende de Deus. E para pregarmos o Evangelho corretamente, temos que entender isto. É obra de Deus, é iniciativa de Deus, parte de Deus. E se não for por Deus, não acontece. Até a próxima, que Deus te abençoe.